Prefeito, eu vou Bom dia. iniciar fazendo uma saudação ao senhor, porque eu acho que isso é o que nós temos que fazer quando encontramos um gestor público com a sua iniciativa de transparência, sendo o primeiro município de Rondônia e da região norte inteira a entregar o decreto, a publicar o primeiro portal de transparência de custos. Eu acho que isso mostra exatamente a sua missão e a sua visão do que é ser um gestor público, essa referência para a região norte e para o Brasil, porque o senhor é um dos poucos que está fazendo isso, cumprindo o decreto 10.540. Então, nós temos hoje aqui, temos a honra, além de receber aqui o senhor nesse nosso evento, vai ser rápido, mas porque todo o trabalho já foi feito aí pela equipe da contabilidade, pelo senhor, de forma antecipada. Então, o que a gente vai ver aqui é mostrar essa referência. Então, nós estamos hoje aqui com o senhor, com a representação aí do Conselho da Saúde, com a Cláudia, com a Vera, não é isso? É Cláudia, isso. A Vera, Cláudia, vocês estão aí Vera, conosco. A estão aqui Valdirene está também. aí conosco, junto com o A Pedro, que secretária é. de Educação está aqui também. Então, a secretária Isso, de Educação que isso, está isso, conosco, a isso. Valdirene, né? E é importante ter esse grupo inteiro, porque, na verdade, esse grupo que fez a diferença. Então, prefeito, eu vou deixar a sua fala por último, porque eu acho que a sua fala é que vai fechar o nosso evento, né? Mas de pronto, o que é que eu queria fazer e conduzir isso? Agradecer o Samuel aí, que é o Sebrae nos apoiando, né? E trazer um pouco aqui, fazer uma pequena apresentação, porque o professor Marilson aparece muito, né? Mas, na verdade, o professor Marilson, ele é só uma face por trás de tudo isso que a gente tem. Então, eu queria chamar aqui a professora Mayla, que faz parte do nosso time, que ainda não apareceu aí nesse contato, mas é pesquisadora do nosso laboratório, para dar uma fala aqui conosco, se apresentar. Inclusive, ela vai dizer de onde ela é, a referência que ela tem, por isso que ela está muito entusiasmada com esse projeto. Mayla, por favor. Prezados, eu sou a professora Mayla Costa e eu nasci em Porto Velho, Rondônia, então é um prazer participar desse projeto, também com atuação em Rondônia, e verificar como o SEBRAE e o município todos estão se atualizando nas questões que o professor Marilton está atuando de frente. Então é um prazer participar e colaborar no projeto. Obrigado, Malha. É um prazer. Eu fiz questão e deu sorte que a Malha está aqui conosco, aqui na USP, apresentando esse trabalho, porque é alguém aí da Terra que está retomando, né, o trabalho. Tu conseguiu entrar? Agora sim. Ah, estou aqui com a professora Clésia também, que vai dar um pequeno. Deixa eu só fazer você entrar. Aqui. A Clésia acabou de entrar. Por que que é importante a gente ter essa equipe por trás? Porque muitas vezes o prefeito, quem aparece, né, assim, dá a impressão que ele é o grande sozinho, ele é o cara que faz tudo. Às vezes sou eu que faço tudo. Não sou eu. A gente tem uma equipe de pesquisadores, são doze anos de história nisso, e a gente tem pouca oportunidade porque é rápido. As câmeras hoje deixam nem a gente compartilhar aqui. Mas eu queria ouvir a palavra da professora Clésia agora para dar umas boas-vindas e agradecer também esse esforço que tem sido feito. Todos nós somos contadores, né? E a gente fica muito feliz com esse gestor. Clésia, por favor. Olá, bom dia a todos. É um imenso prazer, né, estar aqui com vocês. Eu já faço parte desse projeto já há algum tempo com o professor Marilson e já, né, encontramos bastante resultados positivos. Inclusive, estamos aqui no Congresso da USP já apresentando, né, alguns estudos que nós fazemos, faz parte aí do grupo. E espero que nós tenhamos pela frente, né, assim, momentos, né, positivos e que nós possamos contribuir bastante, né, com a gestão de vocês. Então, assim, a nossa gratidão,
porque as pesquisas, o desenvolvimento de pesquisa hoje são tão complexos, mas a nossa gratidão por acolher o nosso projeto e esperamos contribuir com vocês da melhor forma possível. E parabéns ao prefeito, porque olha, é muito difícil hoje, né, professor Marilson, esse processo de cumprimento, né, de normas. Sabemos da complexidade, né, a cada dia mais são mais exigências e a gente tem essa possibilidade de estar contribuindo. Então, nós estamos aqui à disposição e muito obrigada, tá? Espero conhecê-los em breve também, né, professor Marilson? Sim, já estão convidados aqui para vir a Brasília junto conosco, não é? Para que a gente possa fazer esse intercâmbio, melhorar esse nosso contato. Prefeito, se vocês permitirem, Samuel, eu queria fazer uma ação diferente, passar um pouco do que a gente contribuiu como instrumento, porque eu acho que a grande falha é de vocês. Então, se vocês permitirem, eu vou passar rapidamente, compartilhando a tela. Então, o quê, Todo o caminho professor? que vocês fizeram, para depois eu Uhum. queria ouvir a contribuição de vocês e como é que vocês se veem nesse processo, porque o Sebrae é um passeio de primeira hora, o Conselho Regional, e eu queria ouvir também a toda a equipe e o prefeito, por último, para fechar nosso evento. Então, se vocês permitirem, eu vou conduzir dessa forma, Pode ser. para que a gente possa avançar e caminhar nesse sentido. Então, eu vou compartilhar rapidamente e vou passar aqui o caminho do que nós fizemos juntos. Dar um splash and go desse desafio que o prefeito Mila e que toda a equipe disse: olha, nós vamos juntos aqui, vamos colocar Rondônia como essa grande referência aqui na região norte. Eu estou compartilhando com vocês o nosso laboratório. O que é que o laboratório faz? O laboratório desenvolve a metodologia de apurar custos auditáveis e, o mais importante, gerar uma medida de avaliação que possa efetivamente contribuir e envolver as pessoas na gestão. E como é que fez isso? Qual foi o caminho que Maria Andreasa e como é que nós caminhamos isso no Brasil inteiro? Primeiro passo. O primeiro passo, publicar o decreto de governança. Por quê? Por quê? Porque o decreto de governança determina exatamente o município dizendo para a comunidade e o gestor principal, como o prefeito Mila fez, eu tenho interesse em fazer custos, em ser transparente, em cumprir o decreto 10.540, mas com informação que seja auditável, que possa falar com a minha comunidade. E foi isso que foi o primeiro passo dado. Está aqui o decreto. Por que que é tão importante o decreto? Eu tenho milhares de decretos publicados, porque esse decreto é especial. Esse decreto inaugura um momento no qual o prefeito, os contadores, o secretário de Fazenda, o secretário de Educação, toda a equipe da prefeitura diz: olha, para mim, custos e governança pública, eu quero ser avaliado por uma medida geral de avaliação, eu quero que a minha evidência seja auditável, no sentido de ser conferível pela comunidade. Isso é um legado que um dia o prefeito Mila sai, o secretário sai, a equipe de finanças sai, nós saímos disso, mas o legado fica, o caminho fica. Então, esse foi o primeiro passo, e esse é o primeiro passo que nós sugerimos para todos os municípios que querem iniciar o cumprimento do decreto. Está aqui uma minuta. E qual é o segundo passo? O segundo passo é fazer isso que o prefeito fez, que a equipe fez de ministro Andreasa. Por que que isso é tão significante? E aqui o importante quando nós fazemos uma apresentação e nós trazemos a pesquisa e nós trazemos o gestor é mostrar na prática todo o resultado daquele suor de trabalho de um ano da equipe da prefeitura. É publicar, como os outros municípios, alguns já fizeram pelo Brasil, o primeiro portal de custo da região norte. Então, se você entrar hoje no site de Maria Andreasa, você vai ter acesso ao portal. E você não precisa de senha para acessar. Isso é transparência na prática. Isso é o gestor público dizendo: olha,
Aqui estão os meus números, é isso que eu entrego para vocês, mas eu não entrego um orçamento, empenho, liquidação, não eu entrego o custo. Custo é o que cada escola consumiu, o que cada UPA. Então, veja, isso é muito importante. Então, se você entrar aqui, eu vou fazer só uma demonstração rápida de números, só para a gente entender o que foi feito e a importância disso, que é uma mudança de paradigma e está oferecendo para a região norte, especialmente Rondônia, comandando esse processo. Eu tenho como eu apliquei o meu recurso na minha prefeitura, qual é o custo de cada escola e como é que esse custo pode ser acompanhado, olhado. O custo é o que eu consumi, qualquer pessoa sabe, independente até do nível de escolaridade. E isso a gente tem que, e por isso eu quis falar antes do prefeito, para mostrar também o resultado que muitas vezes não é visto da universidade. A universidade está lá pensando, mas esse pensamento se torna instrumentos que ajudam a gestão. Então, aqui tem o custo das escolas, o custo da UPA, o custo da estrutura que você vê. Isso são alguns milhões de entrega à sociedade. Mas o prefeito foi mais longe junto conosco, a equipe foi mais longe, os contadores foram mais longe ao cumprir o decreto, apresentando a medida de nível de serviço. O que é a medida de nível de serviço? É a relação entre o que a prefeitura entrega à comunidade e a quantidade de evidências auditáveis. O que é que eu faço com esse recurso? Então, as unidades mistas de saúde, ela atende pessoas. Então, agora eu tenho uma relação entre o custo que eu entrego e a quantidade de pacientes atendidos. Eu tenho uma relação entre as minhas escolas e os alunos frequentantes. Como é que a minha comunidade está usando a minha escola? Eles estão indo à escola? Quantos estão indo? E se não estão indo, o prefeito, a secretária de Educação, a secretária de Saúde, vão rapidamente olhar para esses números e poder fazer gestão melhor da secretaria. E veja, isso que a comunidade está vendo é o mesmo número que o prefeito Mila usa para fazer sua gestão. É assim que ele conversa com a equipe inteira da prefeitura, falando de número que as pessoas entendem, falando de medida, dizer, olha, o que que aconteceu? Por que que nós perdemos alunos? Por que nós atendemos pouco? Ou por que nosso custo aumentou? O que aconteceu? Esse é o grande espaço, a comunidade está vendo isso. E aqui a gente tem a possibilidade de você fazer isso com gráficos. Veja, eu estou falando a comunidade, eu estou falando ter transparência efetiva. Então, eu posso pegar aqui, eu vou gerar um número muito mais no sentido de gerar o gráfico, tá certo? Vou só marcar aqui escolas, ah, 3 ou 4 escolas aqui. Passou aqui. Duas, pronto. Para a gente mostrar só a ferramenta. Depois a comunidade, as pessoas vão perceber. Isso é transparência, isso é gestão, isso é conversar com as pessoas. É trazer a comunidade para junto. É construir realmente a entrega de valor público. E aí, como é que esse processo funciona agora? Eu estou falando com a comunidade, mas o prefeito foi além. E esse é o nosso grande espaço. É construir o primeiro relatório de custos, é entregar isso aos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas, à pesquisa. E o que é que o prefeito fez? O que é que a equipe de contabilidade fez? O que é que o Conselho, com apoio do SEBRAE, com apoio de todos esses atores que buscam a melhoria da gestão pública? Todo mês esse relatório é entregue para um grande repositório nacional. E por que que isso é tão importante? Porque a transparência e a eficiência de ministro Andreas, ela tem que ser compartilhada pelos outros municípios de Rondônia. Rondônia só cresce se todos os municípios crescerem juntos. Então, por isso é tão importante a entrega do repositório. É muito importante entregar ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Por que que isso é tão relevante? Porque agora nós vamos ter o Estado de Rondônia trabalhando em busca do crescimento, se ajudando, aprendendo com quem está fazendo bem. Aquela medida de avaliação ajuda isso. E o que é que isso gera? Por que que isso é tão importante? É tão importante porque eu posso agora, imagine uma situação no futuro, no qual o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a comunidade, os pesquisadores, a professora Malha vai poder olhar Rondônia, Alagoas já tem 2 municípios,
Nós temos aqui todos os municípios de Rondônia e a gente vai poder olhar esses municípios individualmente, ver o nível de serviço, ver o custo. Isso é extremamente importante. E o que é mais importante? Nós vamos poder ver o custo num relatório individualizado. O que significa isso? Significa que a gente pode agora ver o custo, os custos só de uma creche, só de uma UPA, mas não só da minha UPA do meu município. Eu posso ver isso do Brasil inteiro. Então, perceba a contribuição. Maria Andreasa pode aprender com qualquer município de qualquer estado do Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente visualizar o que nós podemos fazer e quão importante esse passo que o prefeito deu na hora que ele compartilhou os dados. Veja, aqui eu tenho Delmiro Gouveia dentro do nosso grande repositório nacional. E aqui eu tenho ministro Andreasa. Então perceba, imagine quando eu tiver todos os municípios do Brasil. Então o que nós temos aqui, na verdade, é um caminho construído que requer tempo, requer esforço, requer participação do SEBRAE, requer um incentivo do Conselho Regional de Contabilidade em Rondônia, requer o envolvimento não só dos contadores do Pedro, né, e da EDN aí, que são que falam conosco, mas tem todo o esforço da prefeitura e do prefeito Mila. Então, assim, por que que eu quis mostrar essa história antes? Porque o prefeito vai falar e ele não vai conseguir demonstrar, o SEBRAE não vai conseguir dizer como é que ele nos apoia. Então, assim, foi toda uma história, foi todo um caminho. Então, agora, eu vou encerrar minha fala aqui e vou fazer o seguinte, vou construir um pouco com o Samuel aí do Sebrae para ouvir a fala dele. É, eu acho que o Marcílio, você está conosco aí do conselho. Quando chegar o conselho, por favor, você me avisa, Marcelo. Samuel, por favor, queria te ouvir. Queria te ouvir como é que o Sebrae, eu sei que vocês têm um trabalho muito forte junto com os municípios aí, né? O Roberto tem conversado muito comigo. Como é que vocês tratam isso para que depois a gente possa passar para a equipe, finalizar nosso evento, conversando conosco? Por favor, Samuel. Obrigado, professor Marilson. Parabéns, prefeito, pela iniciativa exemplar da região. E eu creio que o SEBRAE, como entusiasta do desenvolvimento territorial, setorial e da sociedade do modo geral, a gente compreende que iniciativas como essa, parabenizando o LabGov, toda a equipe da universidade, no qual até a minha mãe foi formada pela Universidade Federal de Brasília, né, em letras. Então, a gente compreende esse contexto no qual o Brasil vive de competitividade sistêmica, onde nós precisamos rever toda a apropriação correta dos nossos investimentos, analisar a política de custos para que a gente possa otimizar resultados que tragam para a sociedade benefícios, e a gente entende como instituição como o SEBRAE, que representa a micro e pequena empresa, e aqui eu quero reforçar o entusiasmo do nosso diretor superintendente, Roberto, sobre essa estratégia municipalista. É ele que vem de uma experiência grande de secretário de Finanças, secretários municipais em outras pastas fundamentais. Ele está com uma mola propulsora por meio dos pequenos negócios, que é o SEBRAE. Então, a gente entende, nós temos programas que o prefeito conhece muito bem também na nossa atuação nos municípios, a proximidade que nós temos nos municípios. Eu tive, só para o professor Marilson me conhecer um pouquinho, eu estou no SEBRAE já há 27 anos, desde estagiário, e passei 10 anos na diretoria do SEBRAE. Então, a gente compreende um pouco dessa jornada de construção coletiva, de atuação em conjunta com os municípios, dessa necessidade de uma intervenção um pouco mais profissionalizada da aplicação de investimentos públicos e, quiçá, que a gente possa formar, realmente ter um programa brasileiro de formação de gestores municipais com visão de desenvolvimento e competitividade dos territórios nos quais eles foram eleitos. E a sociedade, de modo geral, a gente crê que essa pegada do SEBRAE atuar em cidade empreendedora, buscando 10 vertentes de desenvolvimento, uma delas é uma das revoluções mais importantes que o país necessita, a educação, e a educação por meio do empreendedorismo. E a gente tem colocado essa sementinha nas cidades de primeira série até o 9º ano, perfazendo essa jornada de reconstrução
de uma postura social e das pessoas, de uma forma de que ele é o protagonista da mudança social no qual, e não terceirizando a responsabilidade para terceiro. Então, a gente está à disposição, o Sebrae é um grande parceiro, vai fazer cada vez mais. Nós estamos preparando aqui para esse início de 2025, que é a virada da nova gestão, uma aproximação para, desde o início, a gente poder casar essa atuação dessa parceria fundamental do LabGover. O professor Marilson é um grande entusiasta desse processo, ele fala com muita simplicidade que fala no back-off, mas é um grande movimentador desse processo de construção, e a gente entende que o Sebrae ele está junto e misturado em iniciativas que geram transparência, efetividade e transformação social por meio do empreendedorismo. Então, o Sebrae está aqui à disposição, justamente com o Conselho de Contabilidade e demais entidades que visam realmente essa pegada de mudar Brasil, crescer Brasil e gerar uma transformação social por meio desses temas que eu já mencionei anteriormente. Então, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para contribuir. Eu que agradeço, Samuel, agradeço esse empenho e a participação e apoio, que é o mais importante. Proximidade, né? Eu acho que é isso que a gente tem junto com o Sebrae. E o Conselho de Contabilidade não conseguiu entrar porque o presidente está se deslocando por Rondônia e mundo real é assim. Vocês têm um desafio na região norte de internet e a gente sabe disso em cada reunião que a gente tem, né? Mas eu quero deixar aqui registrado o apoio do Conselho, né? Porque os contadores de Rondônia estão trabalhando muito e o Conselho tem sido insistente, né? Comunicando, oficiando, e mais uma vez vai fazer isso. Olha, tem prazo para cumprir, né? Então, o presidente do Conselho tem sido um grande entusiasta e tem gente de apoio nisso. E agora eu queria passar a palavra ao prefeito para que ele, com sua equipe aí, pudesse conduzir junto com o Pedro agora. E a gente quer ouvir vocês, que são os grandes protagonistas disso. No fim, esse trabalho, como é que vocês veem isso e como é que isso vai poder ajudar? Eu fico feliz. Prefeito, a fala está com o senhor, eu lhe agradeço novamente. Por favor. Bom dia, nós estamos aqui, né, com a equipe, nós convidamos o conselheiro, estou falando agora, né, contador aqui de Andreasa. Nosso município tem 6 mil habitantes, 6 mil e poucos habitantes, né, com o último censo. Nós somos um município pequenininho aqui em Rondônia, né, na região central de Rondônia, mas querendo ir para o Cone Sul, né, mas o nosso objetivo era exatamente aprender com o professor, né, e aprendemos muito. E um dado interessante é que quando a gente foi pegando os dados, tudo que já tinha sido, a gente começou, acho que no mês de abril, a conversação com o professor e tal, e aí a gente foi colocando os dados e tal, o município, através do prefeito Mila, fez a parceria, né? E aí a gente foi colocando os dados. É interessante que nós percebemos que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, e em outros, não é que a gente não tenha transparência. A gente tem transparência, mas a comunidade não está sabendo, né? Então, o sistema de cursos vai ajudar nós a colocarmos esse detalhe para a comunidade, né? E o interessante, só um detalhe sobre a alimentação escolar. Eu aprendi de abril para cá, quando eu fui lá falar com a gestora mesmo, a diretora lá, que mexe, que com a merenda escolar, né, a nossa nutricionista. Ela disse que a merenda escolar da zona rural é mais cara do que a merenda escolar da zona urbana, das escolas da zona urbana. Tipo, lá no sítio, eles têm mesmo um almoço, tem que ser um almoço. Você não pode levar a merenda escolar que seja uma comida light. Para eles não vão querer. Só para vocês terem uma ideia. Então, outro detalhe que nós aqui, por exemplo, nosso município gasta uns 600 mil reais por ano de merenda escolar. Eu fiz uma média, setembro. Você pegar a média de presença de setembro, que a gente pegou, fez a média de presença de aluno, acho que foi de 17 de cada mês, 18 de cada mês, para a gente fazer a média de presença. No mês de setembro,
teve 995 alunos presentes. Pegamos a média dos 600, então vai dar a média de R$ 600, R$ 605 cada aluno. Essa o que a gente gasta com aluno, merenda, por aluno, né, no ano. Então, seria no ano. O interessante é que, quando você pega o recurso do governo federal, o governo federal manda R$ 124 mil. Aí dá a média de, como se fosse 1.000 alunos, 1.000 presenças, então daria reais por aluno, para vocês verem a diferença. Então, a gente vendo o custo, para vocês verem quanto que a gestão precisa investir na merenda do aluno. Então, a gente descobriu que isso aí é fundamental. Então, quer dizer, o governo federal não sabe efetivamente quanto custa a merenda do aluno. Só para vocês terem uma ideia. Agora o prefeito quer falar, prefeito? Um pouquinho, né? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Tá. Bom dia, tudo bem? Perfeito, é um prazer lhe ouvir agora. Eu acho que o senhor que é o grande protagonista, aí, junto com o Pedro, com os conselhos, com os contadores, né, com o Sebrae. A gente quer ouvir o senhor e quer ouvir o que é que vocês pensam aí em Rondônia. É meu time que é bom. Obrigado, professor Marilson. Também quero mandar um abraço para o Samuel de Almeida, chefe de gabinete, Sebrae, que representa muito bem os municípios. Temos feito uma parceria muito boa com esses órgãos, né? São os órgãos sérios. Nunca vi na rede social falando mal do Sebrae, pelo contrário, é só falando bem. Então, a gente está do lado das pessoas que façam bem para a gente, sim. Eu, sinceramente, esse ano fui agraciado com vários prêmios, né? Para o senhor ter uma ideia, só vou rapidamente falar algumas situações, porque a gente colhe fruto, né, gente? Com política, a gente trabalha 3 anos aí, finalmente, para passar a população, para ter o retorno político, igual, graças a Deus, tivemos aqui, por causa da eleição. Esse ano, nós recebemos aí, no município, menos de 30 mil habitantes, como melhor gestor do Estado, né? Então, nós alcançamos aí um índice muito bacana. E também, hoje, nós estamos recebendo o prêmio Diamante, Pedro. Diamante, transparência. Diamante e transparência também. Isso é avaliado pelo Tribunal de Contas e o Ministério Público. Ministério Público. Estão recebendo o prêmio hoje. Então, é sinal que as coisas estão andando. Com essa não dificuldade que eu tenho com a minha equipe, com essa transparência e esse suporte que eles dão no limite de confiança, quando o Pedro trouxe esse projeto, desse portal, ele me mostrou o que ia ser benéfico no nosso município, eu aderi na hora. Porque eu vai também me deixar uma flexibilidade e bem à vontade para não estar respondendo tanta pergunta que, de repente, você para na rua, é parado por uma pessoa, faz uma pergunta e você não tem a resposta. Agora eu vou falar, vai lá no portal, né? Você não conseguir, no portal de custo. Lá no portal de custo, lá, que a resposta vai estar lá. A gente trabalha com transparência, onde a gente não precisa esconder nada, então está lá, está aberto para o mundo inteiro. Então, por que isso, prefeito? É porque a gente trabalha de uma forma com responsabilidade e investir nas ações e cuidando do dinheiro público da melhor forma possível. Então, eu e tanto a minha equipe não devemos nada, estamos tranquilos, estamos dormindo, então eu não vejo por que não ser transparente, professor. E eu sempre falei com a minha equipe, né? Eu nunca proibi eles fazer coisas boas, aquelas ações, eu só falo, traz para o gabinete para a gente discutir, mas se for coisa boa, eu só sinalizo e o resultado está vindo aí. Quero dar parabéns aqui à Cláudia do Conselho, está aqui, está a diretora e está a secretária da Educação. Nós alcançamos um índice muito bom de educação também, né? Nós estávamos com 28% no aprendizagem, avançamos para 78%, né? Da alfabetização. Ganhamos prêmio na saúde também, então as coisas estão acontecendo. Nós formamos um time bom aqui. Então, esse ano, eu tenho várias coisas para se alegrar, para se comemorar. Ganhamos vários prêmios importantes, ganhamos a reeleição, e meu time do Corinthians conseguiu chegar na Libertadores também. Então, eu estou tranquilo, entendeu? Olha, prefeito, eu acho que o mais importante da sua fala, além de tudo que o senhor falou, tirando o Corinthians, evidentemente, né? Porque o meu tá para cair, né? O meu tá para cair. Estão magoados. O meu tá para cair, tá? O Corinthians tirou a vaga de cair, agora o Fluminense é que vai fazer isso. Mas, assim, 8, né? 24 o senhor colocou aí duas falas importantes, especialmente duas pessoas, que essa relação com o Conselho de Saúde e o Conselho do Fundeb. A gente percebe
que a sociedade tem muita dificuldade de entender a contabilidade financeira, empenho, liquidação. É muito recurso, sim, mas a educação está melhorando como? Então, quando o senhor faz um portal transparência, o senhor está se comunicando agora com o CACS Fundeb, com o Conselho de Saúde, com o Conselho de Educação, com a tranquilidade, eles agora começam a entender orçamento, porque eles entendem custo. Eu acho que esse ganho de controle social, essa conversa com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, onde a Prefeitura agora se abre, né? O cara não entende empenho, é complicado o orçamento. Não, é custo, custo ele entende. E ele começa a valorizar seu trabalho. Veja, quando o senhor chegar aí, o senhor já chegou, na verdade, eu entrego. Não é 600 mil de merenda. Na sua escola do interior, eu entrego 5 mil todo mês. Isso é um fato. Custo é entrega, custo não é orçamento. Então a pessoa vai dizer, poxa, não, a prefeitura entrega. Elas vão começar a entender e ver o senhor entregando, né? O senhor que representa hoje a prefeitura. Aqueles milhões do orçamento se torna entrega no posto de saúde. Olha, tem energia, tem pessoas, tem salário. No fim, essa comunidade ganha 50 mil todo mês. Ela recebe da prefeitura. A prefeitura se torna um ator presente, né? E o CADS Fundeb, o Conselho de Saúde, o Conselho... É verdade, essa escola custa isso. Não é o prefeito dizendo. E quando o prefeito entrega ao Tribunal de Contas, esse número deixa de ser do prefeito. Né? Não é eu que estou dizendo, não. É o número do tribunal, é o número auditável. Isso dá muito mais valor e força à sua transparência. Então, isso me deixa muito entusiasmado quando o senhor traz os conselhos. A gente tem um trabalho com a UNCB Nacional, que é a representante nacional dos conselhos, que o grande problema deles é eu quero traduzir a contabilidade para os meus conselheiros. Esse é o meu desafio. E o senhor está trazendo aí, pronto. Então, eu fico muito entusiasmado. Quero deixar um abraço aí para as conselheiras, né, para a secretária de Educação. Vera e a Cláudia. Está aqui Olha aí, atrás. essa equipe toda, né? Elas não estão falando, prefeito. A gente fica preocupado quando elas não falam, né? Assim, Não mais fala. Vou apresentar. Vai, Cláudia. A Cláudia é do Conselho. Bom dia, é uma satisfação estar aqui juntamente com o prefeito, Pedro, secretária. você fala um pouquinho mais próximo, mais alto, a gente está te ouvindo muito bem. Isso. Bom dia, é uma satisfação estar aqui no gabinete do prefeito, juntamente com o Pedro, o prefeito, a secretária Valdirene Vera, conselheira do Fundeb, eu sou a presidente do Conselho de Saúde, né? Então, isso é um momento muito importante para nós nesse momento, saber que o nosso município está caminhando, né? E que realmente apresenta transparência na gestão do prefeito Mila. Esse é meu agradecimento, muito obrigada. Valeu, Cláudia. Obrigado. Esse é meus cascos de bala, tá? Secretária de Educação, Valdirene. Olá, sou a professora Valdirene, secretária da Educação. Então, assim, quando os meninos começaram com esses estudos, foram até a nós, eu fiquei bem contente, e até assim, para a gente, às vezes a gente pensa assim, a gente faz, mas ninguém consegue ver, né? E quando os meninos estão fazendo esses estudos em relação à merenda aqui no nosso município, que vocês fizeram bastante, então nós temos, assim, até quando estou em reuniões com os outros dirigentes, eu recebo aplausos, porque como dar conta de entregar uma merenda tão perfeita, né? Então, eu falo, isso é graças à gestão que não mede esforços em nos atender, né? E a nutricionista também. Então, assim, é uma rede que caminha juntas. Então, muita satisfação, estou muito feliz com a educação, que nós estamos crescendo, despontando em vários fatos, e uma grata satisfação de ver essa gestão trabalhando, né, e mostrando, e sempre mostrando a transparência. Quando falou aqui no Fundeb, realmente, pessoas que não sabem o que é orçamento, né, não sabem o que é uma gestão, e começam a falar o que não sabem. Até tenho aqui a conselheira do Fundeb, que ontem passamos por uma situação. Então, assim, é muito bom ter essa transparência e a gente trabalhar quando as pessoas falarem, não, está aqui, ó, é o que estamos fazendo, temos o que apresentar. Muito obrigada. Tem mais um, professor.
O Fundeb, o CACS Fundeb sofre com as informações, né? Por favor, fica à vontade. Eu sou a Vera, eu sou presidente do CACS Fundeb. E assim, eu confesso, professor, que eu já estava tranquila, porque eu sempre tive acesso a tudo que eu precisava, a gente fazendo esse papel de fiscalizar e também se colocar à disposição como parceiros. Eu sempre tive muito acesso ao que nós precisávamos, e agora mais feliz ainda por descobrir que nós somos transparentes, né? E que toda a comunidade, o Brasil, o mundo tem acesso a essas informações. É uma pena que a comunidade, a gente ainda precisa trabalhar com a comunidade no sentido de orientar, né, de mostrar como é que funciona, e nós temos todas essas ferramentas à disposição, né, o munícipe tem todas essas ferramentas, e aí, assim, nós precisamos até trabalhar agora para incentivar a comunidade a aprender a lidar com isso, a acessar, de fato, esses dados, né, e eu fico muito feliz, porque é mais tranquilo trabalhar no papel de fiscalizar uma gestão que é tão transparente, né, isso muito nos alegra e nos tranquiliza. Olha, eu vou te colocar o seguinte, tem um desafio aí, a gente tem um contato muito próximo com o CACS Fundeb Brasil, a presidente é nossa parceira, vai estar no nosso evento, e vocês vão ser convidados para o seminário também, então, eu quero vocês, essa equipe inteira lá, dia 17, vou mandar um convite oficial. Mas é importante o CACS Fundeb conversar sobre isso, trazer esses números de educação, falar com as pessoas. Então, lá no repositório, depois vocês vão entrar no portal, tem uma tradução bem simples, é uma pagininha colorida dizendo o que é cada coisa. Então, assim, tá muito. É o início de um trabalho. Vocês não estão sozinhos, a Universidade de Brasília está junto nisso. Mas eu agradeço e fico feliz e estamos sempre à disposição. Muitíssimo obrigada. Prefeito, eu estou muito contente com sua fala, menos a questão do Corinthians, isso a gente vai deletar no vídeo. Porque, professor, não me deixe curioso, só para me secar mais um pouquinho, mas qual seria o seu time? Fluminense, vai cair, vai cair. Ai, ele tá com o coração partido para mim. Estou nervoso. O Vascaíno perto de mim e aqui pintou alguns botafoguenses depois desse título. Todo mundo é. Mas, prefeito, essa conversa é muito importante, porque a professora Clésia e a professora Maia estão dizendo aqui o seguinte: o nosso papel na universidade é fazer o município de Maria Andreasa ser ouvido aqui, ser ouvido em Brasília. E como é que a gente faz isso? Quando o senhor depositou a sua informação no repositório nacional, seu número vai passar pelo tribunal, vai passar pelo Ministério Público, mas vai passar pelo MEC. E isso que Pedro colocou é muito importante. Por que que eu recebo 124 e eu estou colocando 600? Essa discussão precisa ser feita. Só que qual é o desafio e qual é a nossa função como universidade? A gente deu um número auditável para a gente tirar a questão política da discussão do número. Não, venha conferir, Maria Andreasa, está aqui o número. Ok, descobrimos um número que é auditável. Bom, agora vamos discutir política, né? Não tem dinheiro sobrando, mas como é que a gente melhora esse espaço? Então, assim, a grande função da UNB e do número auditável e do repositório é fazer isso que Maria Andreasa está sentindo aí, esse pequeno município do Norte, chegar aqui em Brasília, está na mão do pesquisador brasileiro. Isso aqui tem um problema, que a gente precisa olhar para isso. Precisa se debruçar e pegar vários municípios de Rondônia para dizer por que que a merenda de Rondônia está assim e o governo está só dando isso, correto? Então, a gente fica feliz e esse é o nosso grande papel. Parece só um repositório, parece só um depósito. Não, não. É uma mudança no processo de gestão que a gente está buscando. Né? Então, como o senhor está fazendo aí na ponta e a gente está se utilizando dessa informação, a gente está criando um veículo de fala, né? Uma mudança na sociedade. Por isso que a gente insiste muito. Número é auditável. É auditável para poder ter a segurança de Maria Andreasa bater na mesa e dizer, olha, eu estou botando 600. Vim aqui em Brasília e dizer, olha, vocês só estão me dando 125. Nós estamos propondo uma audiência pública de educação. E quem serão os atores? O senhor vai ser convidado para o senhor dizer exatamente isso. O seu número auditável, com a segurança que o senhor vai bater na mesa. Então, assim, essa é uma fala interessante, mas, prefeito, não quer, eu sei que o senhor é uma pessoa ocupada, não quero tomar seu tempo, o senhor tem muitos habitantes para cuidar, né? Já está de cabeça fria, não tem que se preocupar com Corinthians, então vai dedicar mais tempo ainda. Queria agradecer ao senhor, agradecer ao Samuel, agradecer ao Sebrae, que são atores que vão continuar, porque, veja,
A partir de agora, o Sebrae tem um exemplo e tem um nome, né? Tem Mário Andreasa como referência em Rondônia. Por que que se Mário Andreasa cumpriu, por que que os outros não cumpriram, né? Então, assim, o Roberto, junto com o Samuel, ele tem possibilidade de usar uma frase que o ex-presidente da Tricom usava, paraibano, o exemplo arrasta. Não, não. Fala com o Mário Andreasa, fala com o prefeito Mila, tá lá feito, pô. Não fala comigo, não. Fala com ele. Isso é muito importante. O Conselho Regional de Contabilidade vai poder chegar para os contadores públicos e vai dizer: pô, o Pedro está fazendo com a equipe dele, o que é que está acontecendo com vocês? Pô? A gente trabalhou esse ano inteiro falando, mandando ofício, vamos mandar de novo. Conversa com o Pedro, né? Pedro teve desafio, mas fez. Então, Mário Andreasa cumpriu o decreto 10.540. Qual a justificativa para não cumprir? Qual o desafio? Vamos construir. Então, quando junta Sebrae, quando junta Conselho Regional de Contabilidade, o presidente está envolvido nisso há muito tempo. E quando junta o exemplo prático, resultado, não é assim? Está aí o portal, está aí os relatórios, está aí a entrega. Eu acho que isso faz a diferença. E daqui a um tempo, Rondônia vai ser diferente. Eu já vou, prefeito, aproveitar que está aqui ao vivo e gravado para a internet, convidar, se o senhor puder, na sua agenda, com sua equipe, eu quero o seu time, dia 17. É uma terça-feira de dezembro, é o nosso oitavo seminário internacional de custos, governança. Vai ter um espaço só para a região norte. E eu queria o município de Andreasa falando isso para o Brasil, para os outros colegas com outros municípios. Vou mandar um convite formal, mas se o senhor puder já reservar sua agenda aí, vai ser um evento, um espaço de 1 hora para isso. Eu mando o convite com detalhe de horário. Quero agradecer, né? É, passar aqui rapidamente a palavra para uma fala final da professora Clésia e da Malha, para depois passar para o Samuel, para o senhor fechar como o grande protagonista que é e como líder aí em Rondônia no espaço de transparência. Porque não é só o senhor falar, né? O outro falou, mas o senhor fez e mostrou. Então, por favor, Clésia, Malha, fica à vontade. Parabéns, né, a toda a equipe, ao prefeito por proporcionar essa condição a esse município. E como o Samuel disse, né, todos nós estamos aqui em busca de transformação social. Nós somos agentes de transformação social. Então, ao proporcionarmos isto, ou seja, nós estamos deixando um legado para aqueles que, né, virão posterior, os nossos filhos, os nossos netos, né, o que nós estamos deixando. Então, assim, é extremamente importante o trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque nós estamos dando subsídio técnico para que decisões políticas sejam tomadas, né? Decisões políticas que vão interferir no município de vocês e, consequentemente, na qualidade de vida da população pela qual, né, o senhor prefeito está aqui representando. Então, assim, isso é um valor que talvez hoje a gente não tenha nem tanta dimensão, né, no sentido do valor público que nós estamos entregando na sociedade na qual todos nós estamos inseridos. E é claro que nós, sempre pensando em melhorias, sempre pensando na qualidade, principalmente daquilo que nós recebemos, porque todos nós pagamos tributos, né? Todos nós contribuímos, mas assim, via de regra, né, o que todos nós esperamos é o bem-estar da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, assim, parabéns a toda a equipe, né? E nós estamos aqui à disposição de vocês. Olha, Obrigada. Eu quero parabenizar também a iniciativa do município, bem legal, verificar que vocês, mesmo sendo tão pequenininho, né, já estão representando uma eficiência, uma qualidade de prestação de contas, ganhando prêmio, né, de transparência e desejar sucesso para a gestão de vocês e crescimento aí na região, né, do prefeito que pense depois em deputado, né, e assim por diante. Novos e desafios. pega Brasília, né? Chega Brasília. E acredito que a gente precisa de exemplos como esse de gestão e de progresso, né, principalmente na região norte,
também, né, que a gente sempre escuta ser tão deficitária, né, em algumas regiões, tão difícil as regiões ribeirinhas acessarem merenda escolar, a região de vocês também pela logística, então a gente sabe que todo o custo de logística também está aí embutido, né, e parabenizar vocês por essa iniciativa. Muito obrigado, professor. Esse é o nosso time. Então, assim, tudo isso que parece fácil, tem um grupo aqui, e nós somos três no grupo de 30 professores docentes, de 12 anos de trabalho da UNB, de uma faculdade que nós temos uns 200. Então, assim, muita gente. Samuel, te passo para a palavra final para a gente encerrar com a nossa fala do prefeito aí com o Pedro, que eu acho que chegou a nossa hora. Por favor. Muito feliz, professor, agradecer a vocês, Maia, professor Marilson, Maia, Eclésia, toda a equipe da UNB, da EBGOB, também agradecer principalmente ao nosso prefeito e toda a sua equipe, brilhante pelos resultados e ser fruto de um excelente trabalho que tem mesmo que colocar na vitrine e a gente difundir isso nos demais municípios da região, como um todo, como o professor falou, a referência para a região norte, e tenho certeza que juntos nós podemos fazer mais e trazer realmente benefícios para toda a sociedade por meio do empreendedorismo que transforma e que traz resultado. Então, obrigado, parabéns e conte para o Sebrae, você vai estar à disposição sempre. Um abraço, Pedro, prefeito, fica à vontade. Eu só quero agradecer o conhecimento adquirido de vocês, né, as professoras aí, e nós estamos felizes, né, com o resultado. Ainda tem a gente está mexendo, a gente percebe que tem alguns dados que precisam ser ajustados ainda. Por exemplo, nós não colocamos ainda a despesa de depreciação nos nossos custos, né? Ali, mas a gente pretende já, talvez no primeiro trimestre, ano que vem, já está tudo colocado ali para ficar melhor ainda. Então, já estamos caminhando. Eu só quero agradecer esse papel da UNB nos ajudando. Também quero agradecer, né? Agradecer mesmo. Obrigado aí, doutor Marilson, obrigado ao Samuel Dantas, professoras que participou da reunião. Estamos aqui sempre à disposição, né? Estamos à disposição. Eu tenho certeza que com essa largada, e graças a Deus o município de Meriçadeirada sai na frente, tenho certeza que vai servir como piloto para os outros, para os demais, né? E eu vou estar sempre à disposição aqui para quem nos procurar. Quero desejar para vocês um Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo que está se iniciando aí, que Deus consiga abençoar cada um de nós, que Deus nos proporciona para nós voltar com a mesma pegada de responsabilidade, né? E de transparência e de vontade de trabalhar. Essa é a nossa meta e as nossas ações aqui. Fique com Deus e que Deus nos permita voltar logo, logo, em breve, falar sobre o projeto. Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Muito obrigado por todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, né? O grupo de pessoas vai ficar disponível para a nossa fala aqui e nós vamos colocar um resumo disso lá no nosso laboratório. Um abraço a todos, até logo, bom trabalho a Fique com todos. Deus. Tchau, tchau.